Muito obrigado, muito obrigado. Quando se diz doenças causadas pela influência de espírito em ilusão, dá a impressão que existem espíritos que querem nos prejudicar. Mas será que realmente existe espírito que querem nos prejudicar? O professor Masaharu Taniguchi comenta sobre essa questão. Será que a alma dos antepassados causa danos aos descendentes? Quando oriento dizendo a alma do antepassado que vive em ilusão no mundo espiritual está pedindo ajuda aos descendentes, muitas pessoas refutam. Antepassados devem proteger os descendentes, eles não amaldiçoam. O professor Masaharu Taniguchi responde a essas pessoas, assim como aquele que está se afogando se agarra até a uma folha de seca, ou se agarra desesperadamente a alguém tentando se salvar, a alma do antepassado não tem absoluto desejo de fazer adoecer os descendentes e pessoas queridas. Apenas chamam alguém com todas as forças para se livrar do sofrimento. A pessoa que captar essas vibrações mentais doentias materializa em seu corpo a doença devido à lei da materialização do pensamento. Não é por causa da força malévola do espírito, mas é a lei mental. Quando você tem esse tipo de pensamento, esse pensamento materializa na nossa vida, no nosso corpo. O que tem que fazer para dar, ou seja, libertar da doença nessas situações, é preciso deixar de captar as vibrações mentais doentias. Então, para deixar de captar as vibrações mentais doentias, deve oferecer a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, que explica: o homem não é corpo carnal, não é matéria. Ao compreender a verdade, o espírito não vai emitir mais vibrações mentais, a pessoa também deixa de captar e assim a doença desaparece. A alma que desconhece a morte e a cremação do seu corpo carnal. O professor Masaharu Taniguchi explica sobre essa questão. A alma que desconhece a morte e a cremação do seu corpo carnal. Como a alma deixou o corpo em estado de inconsciência, não sabe que morreu e também desconhece o fato de ter sido cremado. Quando desperta no mundo espiritual, relembra do momento anterior à perda da consciência, ou seja, a morte, e começará a sentir dores criadas pela sua mente. Mente quer dizer corpo astral, porque o cérebro não vai junto, né, com o espírito. O corpo fica aqui, o cérebro. Então, o corpo astral, que seria como que nós chamamos de subconsciente, está gravado. As nossas memórias acompanham o corpo espiritual, e se a alma que deixou o corpo carnal estiver pensando que ainda vive no mundo terreno, ou seja, não sabe que morreu, ela ficará apegada às coisas da terra e não conseguirá ir para o local onde deveria estar no mundo espiritual, ou seja, no outro nível, para aprimorar espiritualmente. O que podemos fazer para ajudar estas almas? Como o espírito que despertou no espiritual sente a doença, o espírito que deixou o corpo carnal é constituído de corpo espiritual e corpo astral. O corpo, entre aspas, que o espírito vê, é constituído de vibrações da mente, que é o corpo astral, e pensa: eu sou assim. Então, dependendo do que está gravado no corpo astral, ela apresenta forma, entre aspas, aparece como forma visível no mundo espiritual, mas não é forma materializada, é constituído de vibração da mente. Sendo assim, se o espírito lembrar que está doente, esse pensamento materializa no seu corpo do mundo espiritual e passa a sentir o sintoma da doença como se estivesse neste mundo, no mundo terreno. O professor Masaharu Taniguchi fala sobre a doença do espírito.
pode achar estranho que um espírito adoeça, mas isto é normal, pois a lei da mente age também no mundo espiritual. No mundo espiritual, a concretização da mente é muito mais rápida, porque não depende da matéria. Neste mundo, para criar alguma forma, é preciso materializar, juntar matéria para criar uma forma. Mas lá no mundo espiritual, a materialização, entre aspas, não tem materialização. Existe formatação, vamos dizer, do pensamento, e como não é constituído de matéria, é instantâneo. Você pensou, aparece aquilo, entre aspas, na sua frente. Desencarnar e passar para o mundo espiritual é como acabar de projetar um filme numa tela e passar a projetar em outra tela. Nessa mudança de tela há um intervalo em que não aparece imagem alguma, que corresponde à interrupção da consciência que ocorre durante a passagem para o mundo espiritual. Então isso é um intervalo, o tempo acho que varia conforme a pessoa, conforme a situação, mas pode durar vários anos, 10, 15, 20 anos. Por isso que muitas vezes o socorro que o espírito pede ocorre muito depois da morte do corpo aqui. Às vezes é 10, 15, 20 anos depois é que o espírito acorda e aí, como sente a dor, começa a enviar as vibrações de socorro e quem captar começa a manifestar aquele tipo de doença. O que é doença do espírito? A não ser que haja alteração no karma, no pensamento, no pensamento que está gravado no corpo astral, o espírito, ao recobrar a consciência, que é o reinício da projeção do filme em outra tela, lembrará da doença antes do passamento. Esse pensamento manifestará nesse corpo que está sendo projetado na outra tela. A doença dos espíritos é a concretização do pensamento impuro que carrega consigo. Inferno é fruto do seu pensamento. O espírito que sofre por estar doente. O professor Masaru Taniguchi diz assim: as pessoas tendem a pensar que é impossível os espíritos continuarem doentes, pois não tem mais o corpo carnal. Parece até cômico que o espírito que já não tem estômago nem coração esteja sofrendo de doença gástrica ou doença cardíaca. Mas para os espíritos é um caso sério, pois sentem realmente a doença e sofrem com isso. Não temos direito de zombar deles, dizendo: é engraçado que um espírito sem o corpo sofra de doença por sua própria mente, que não tem mais a cabeça. Se não tem mais a cabeça, realmente, se pensar logicamente, é até cômico, engraçado, mas para o espírito é uma coisa séria. Porém, não é só os desencarnados que adoecem sem ter corpo carnal. Também entre nós existem muitas pessoas que, projetando no mundo fenomênico um corpo carnal cheio de imperfeições e que não é a existência verdadeira, sofre pensando que está doente. Estas pessoas ficam também curadas quando compreendem a inexistência da doença pela leitura do livro Verdade da Vida e eliminam de sua mente o pecado, a ilusão que projeta a doença. Então, no mundo espiritual não tem livro A Verdade da Vida, então o espírito não vai poder ler o livro A Verdade da Vida ou a Sutra Sagrada. Por isso que nós temos que fazer a leitura do livro A Verdade da Vida ou da Sutra Sagrada para os antepassados, para que eles compreendam a verdade e entendam que não existe doença, que aquilo é o fruto de uma ilusão, de um pensamento errado que ainda carrega dentro de si. Quando o espírito liberta desse pensamento, dessa prisão, da crença errônea, ela se liberta e vai para outro nível para fazer a sua evolução espiritual.
O professor Masaru Taniguchi fala sobre doença causada pela influência de espírito em ilusão, tal como está na Sutra Sagrada. Existe espírito doente, existe espírito que não tem estômago e sofre doença gástrica, espírito que não tem coração e sofre doença cardíaca, tudo isso é ilusão. E na Sutra diz assim: se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará uma doença gástrica, uma doença cardíaca. Existem espíritos que sentem e sofrem como se estivesse doente, mesmo não possuindo mais o corpo carnal devido à crença de que está doente. Desta forma, quer ser salva e chama desesperadamente seus familiares ou uma pessoa amiga conhecida. A pessoa que captar essas vibrações mentais contrairá, por exemplo, a doença estomacal, sente dores semelhantes no estômago. Portanto, quando a alma de um antepassado estiver dando continuidade à doença no mundo espiritual, um descendente poderá captar as ondas mentais emitidas e manifestar a doença. Em tal caso, se evocar essa alma e avisar: você já deixou o corpo carnal e se tornou morador do mundo espiritual, irá ajudar para que ela dê o primeiro passo em direção ao despertar. Existe um relato que o professor Masaru Taniguchi conta no seu livro, quando ele estava participando de uma sessão mediúnica com mais algumas pessoas. Dentre essas pessoas que participavam estava a senhora Mieko, e na sessão mediúnica o médium incorporou um espírito, uma alma, que ofegante pediu socorro, e a senhora Mieko reconheceu a voz daquele espírito. Falou: é a minha mãe que está pedindo socorro. Professor Masaru Taniguchi, por favor, ajude a minha mãe. Então o professor Masaru Taniguchi perguntou: senhora Mieko, a sua mãe morreu com alguma doença pulmonar? E ela disse: ela morreu de pneumonia, mas já fazem 17 anos e hoje é o dia a data da morte da minha mãe. Como é que ainda ela sofre de doença pulmonar, sente dor no peito? O professor Masaru Taniguchi disse: precisamos esclarecer a alma da sua mãe. Vamos fazer a leitura da Sutra Sagrada. Pediu senhora, né, chamou o nome da mãe da senhora Mieko e disse: agora nós vamos fazer a leitura da Sutra Sagrada, onde contém as palavras da verdade. E essas palavras da verdade iluminarão sua mente e libertará dessa doença. Quando terminou a leitura da Sutra Sagrada, o professor Masaru Taniguchi disse: senhora agora compreendeu que a senhora já não vive mais no mundo terreno e que não tem mais o corpo carnal. Não tendo mais corpo carnal, não tem pulmão, não tendo pulmão, não sente mais a doença. Naquele instante, a voz, que era ofegante, sofrendo, demonstrando muita dor, disse: obrigado, agora compreendi a verdade, eu posso descansar em paz e ir para outro mundo, outro nível, né, no mundo espiritual, para continuar a evolução espiritual. Muito obrigado, e agradeceu a todos, despediu da filha e foi se afastando. Existe também o relato da cura da recisiva do câncer do senhor Takimoto. O senhor Takimoto, ele teve recisiva, quer dizer, o câncer voltou a acontecer. O senhor Takimoto teve câncer e ele se curou através do livro, o estudo do livro A Verdade da Vida, a leitura da Sutra, pela compreensão da verdade, ele se curou. Mas depois de uns 4, 5 anos, ele tornou a ter câncer, e nessa ocasião uma preletora chamada Kimiko Inaba, que era uma preletora que só de falar sobre a verdade havia curado mais de uma dezena de pessoas que sofriam de câncer, mas parecendo uma terapeuta mental especializada em oncologia. Senhora
Kimiko Inaba visitou o Sr. Takimoto após este ser lhe apresentado por um amigo e, falando sobre a verdade, a cabeceira dele, ela disse, baseada nos ensinamentos da Seiichi Noye, entre seus parentes mais próximos há alguém que tenha falecido de câncer, a alma dele está agarrada ao Senhor na ânsia de ser salva, e essas vibrações mentais estão se manifestando em seu corpo. Sr. Takimoto respondeu, não tive nenhum parente que tenha morrido de câncer. Por mais que eu pense, não me lembro de ninguém. Kimiko disse, então, não se lembra de algum amigo que tenha intimidade igual de um parente que esteja contando com o Senhor após a morte? Sr. Takimoto, sim, tive um amigo assim. Eu o ajudei muito e na hora da morte, ele me pediu para cuidar de seus 2 filhos e estou lhe custeando os estudos. Ele morreu de câncer. Senhora Kimiko, então o espírito dessa pessoa continua sofrendo de câncer no mundo espiritual e está lhe pedindo socorro. É preciso fazer com que essa pessoa compreenda a verdade. Sr. Takimoto, não é possível. Na hora da leitura da morte dele, eu li a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e coloquei uma sutra dentro do seu caixão. Portanto, não acho que o espírito dele esteja ainda iludido. Assim disse o Sr. Takimoto, e a senhora Kimiko Inaba ensinou-lhe. Que tolice, é um erro pensar que o espírito compreenda a verdade só por ter ouvido uma leitura ou 2 leituras da Chuva de Néctar da Verdade. Há muitos adeptos que leem várias vezes o livro a Sutra Sagrada e não compreendem a verdade. Então a senhora Kimiko disse, Sr. Takimoto, a senhora tem que fazer um culto a seu amigo. O Sr. Takimoto fez como foi orientada pela senhora Kimiko. Pronunciou o nome desse amigo e leu compenetradamente a Sutra Chuva de Néctar da Verdade, sempre num determinado horário. Com isso, curou-se da recessiva de câncer. Pode parecer estranho ouvir doença causada pela influência de espírito em ilusão, mas existe. Não é que espírito tenha índole de querer prejudicar ninguém. É um espírito, assim como um amigo conhecido nosso, que precisa de uma ajuda, que está pedindo socorro. E a forma de fazer isso é fazer compreender a verdade que o homem é ser eterno, é vida eterna, não é corpo carnal, que a doença não existe. Sofrimento é criação da mente em ilusão. A doença é criação da mente em ilusão. Quando o espírito compreender essa verdade, ela deixará de emitir as ondas, as vibrações de socorro que envia, e a pessoa que estava captando essas vibrações deixará de captar e naturalmente a doença desaparece. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.